aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 a seguir, diz-nos assim as Santas Escrituras. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Palavra de Deus. Senhor, fala conosco. Por tua misericórdia, traga dos céus as palavras que enchem a minha alma e enche a alma do meu irmão, da minha irmã, desta pessoa, e traz a nós, ó Senhor, a obra da tua misericórdia que nos fortalece, nos aviva, que nos faz mais que vencedores. Fala conosco, tão somente o Senhor. Oramos em nome de Jesus, os que concordam, digam amém. Tome assento, dando glória a Deus. Aleluia. Repitam comigo, somos mais do que vencedores. Mais uma vez. E só mais uma, 1, 2, 3. É a Bíblia que afirma isso. E a palavra de Deus é inerrante. O homem pode falhar, mas a palavra não falha. As pessoas podem falar muitas coisas que não vão cumprir. Muitas vezes porque não querem cumprir, outros porque não tem como cumprir. E outras situações. Mas o que Deus fala, Ele cumpre. O que Deus fala é a verdade. Por isso a gente tem que mudar a maneira de crer em Deus. Muitos de nós, nesse tempo, cremos num Deus que não é do tamanho que a Bíblia revela. A gente crê num Deus que faz certas coisas, mas não outras, que nós tanto precisamos. Às vezes, se encontram estas pessoas no meio de nós, elas dizem, eu creio, mas para os outros. Não tem? Tem ou não tem essas pessoas aqui no meio de nós? Quando você olha no espelho, você vê essa pessoa? Eu creio para os outros, mas quando é para mim, não, nós temos que crer para nós. A fé, ela é individual. É todo aquele que crê que será salvo. É ao que crê que a montanha se moverá. Nós temos que usar a fé. O meu justo, pela sua fé, viverá. Quando Abacuque fala isso, e Paulo vai usar isso nas cartas dele, lá na frente, mas Abacuque, ele traz a revelação exata do que é. O meu justo, pela sua fé, viverá. Não é a fé no profeta, não é a fé do profeta, é a fé do justo. E esse justo não é um justo qualquer que Abacuque fala, é o justo que anda com o Deus de toda justiça, é aquele que é de Deus. Então, cada um de nós temos a fé, mas nem todos a usamos.
Sabe aquela pessoa que tem a receita, mas não coloca em prática a receita? Hã? Ai, diz que limão com água é muito bom para tal coisa. Aí a pessoa tem o limão, tem a faca, tem a água, mas não corta o limão. Não. Todos nós já temos o limão e a faca e a água, irmãos. Todos nós temos fé. Sabe por que você entrou na igreja aqui dos crentes? Porque você tem fé. Você tem fé. Muitas vezes usando a fé errado, mas tem a fé. Às vezes, irmãos, nós damos desculpas, parece uma coisa meio insana. Damos desculpas para não usar a nossa fé. Como assim, pastor? Se a fé é algo que traz tanta vitória e alcança até o impossível, porque tudo é possível ao que crê. Como assim? Parece que nós não queremos o ardor de ter que usar a fé. Eu acho que Deus não quer me abençoar, não. Eu acho que isso é para os outros. Eu vou lá, todo mundo passa na minha frente, é curado. Tem lá, as pessoas recebem cura, eu nunca recebi uma cura. Às vezes ela até recebeu, mas está tão usando a incredulidade no lugar da fé, que fala que não. É igual uma esposa triste com o marido, ou um marido triste com a esposa. Isso eu já ouvi demais. Eu nunca fui feliz, pastor. Tristeza. Nunca foi, não. Quem te obrigou a casar? Ninguém. Nunca teve um passeiozinho, que vocês sorriram um para o outro. A gente tem essa mania de dramatizar e roubar de nós a possibilidade de mudar a história. O meu justo, pela sua fé, viverá. Pela sua fé. Diga, a minha fé. A Bíblia diz que essa fé ela foi dada aos santos. Uma vez só já foi dada. Judas fala sobre isso, não o Iscariotes. Que a fé que uma vez foi dada aos santos. Nós já temos a fé. Quando nós aceitamos a Jesus, vem um pacote para nós. Coisas maravilhosas que a gente até surpreende. Porque a salvação, a soteriologia, quando você estuda ela, não é ser salvo tão somente, apesar de que isso já é tudo. Já é tudo. Não, mas não vem só a salvação. Jesus na cruz do Calvário, e nós ouvimos um pouco nesta manhã, Jesus na cruz do Calvário não ganhou para nós tão somente a salvação. Ele ganhou para nós toda e qualquer vitória. Só que a vitória que Jesus conquistou para nós, ela não vem nos nossos moldes, na forma que a gente quer, e graças a Deus por isso. Porque nós íamos aprontar uma confusão. Porque fé a gente tem, né? Tem gente que vai no lote da esquina e diz, eu tenho fé que esse lote é meu. Bom. Aí chega o outro lá e fala, eu tenho fé e ninguém tem mais fé do que eu, que esse lote é meu. Aí o outro vem, já pensou que confusão lá no céu? Os anjos, ajuda aqui, quem tem mais fé? Vai, empatou. Vai, ixi. Como é que faz? Não é assim que Deus nos quer. A nossa fé, ela tem que ser usada primeiro para glorificar Jesus Cristo, para honrar Jesus Cristo, para que Ele olhe para nós e conheça que tem um ser humano ali, rendido à vontade dEle, ao propósito dEle, ao querer dEle. Uma das coisas que nós temos que olhar para esse texto aqui, embora eu vou usar algumas coisas fora do texto, mas nós vamos pregar aqui uma mensagem temática, como na maioria das vezes, mas olhando para o texto, se Deus não poupou o seu Filho, versículo 32, mas antes o entregou por amor de nós, porventura não nos dará com Ele todas as coisas?
A conquista de Jesus no Calvário foi todas as coisas. Além do amor de Deus em dar seu Filho amado, ainda tem a obra do Filho amado que é completa. E Deus fez isso por quê? Porque é que Deus não pôs, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não colocou o plano da salvação só para ser salvo. Não. Deus, quando faz obra, Ele faz completo. Vai salvar, vai libertar, vai curar, vai batizar, vai transformar, vai arrancar a depressão, vai destruir as obras das trevas, vai tirar a maldição, vai tirar a condenação, porque a obra é completa. Diga, somos mais do que vencedores. Então, se a palavra diz, se Deus não poupou o seu Filho, mas antes o entregou por nós, o que diz o seguinte? Porventura não nos dará com Ele. Aí eu já vejo uma coisa, tem que ter aliança com Ele, tem que ter comunhão com Ele, tem que ter vida com Ele. Em todas estas coisas, o último versículo 37 que lemos, em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Tem que ter aliança com Ele. O problema é que a nossa aliança, às vezes, é uma aliança pela metade, ou uma aliança interesseira. Enquanto a tarde de adoração e milagres, as tardes de bênçãos, muitas vezes experimenta isso. Enquanto a pessoa precisa, ela vem, faz a campanha direitinho, mas depois que recebeu a bênção, adiós, hasta la vista. A pessoa, ela ganhou, então ela vai embora. Mas se precisar de novo, ela volta. Por isso que a gente tem que guardar o coração. Lá está vendo, lá o sanguessuga está vindo. O pastor, foi pastor, agora não é mais pastor, sou eu agora. O pastor do irmão Cleomar, o lado de BH, o Jorge Linhares, escreveu alguns livretos muito legais, eu tenho a maioria deles. Ele escreveu Águia ou Galinha, aqueles livretos legais. E aí um deles é Sanguessuga. Só encostou. Tem crente que é desse jeitinho, irmão. Só procura quando precisa. Queridos, Deus é uma fonte inesgotável. Se você soubesse quem é essa fonte, você não sairia debaixo da cachoeira dessa graça. Mas as pessoas não sabem viver, não sabem experimentar. E olha que quem está pregando aqui é um ex-cachaceiro, prostituto, drogado, piadista, que ele lavou, transformou, converteu e fez nascer de novo e fez dele um pregador do evangelho. Eu estou pregando aqui porque eu entrei debaixo dessa cachoeira de graça. A fonte é inesgotável. O que nós somos? 1, 2, 3. E a frase completa do tema. 1, 2, 3. O somos está na frase. 1, 2, 3. Outra vez. Então, quem quer ser mais do que vencedor, não pode ter atitude de derrotado. Muitos têm atitude de derrotado, fazem coisas de derrotado, mas querem ser mais que vencedores. Como? Quando? Alguém que não tem uma aliança verdadeira com Jesus Cristo, poderá dizer que é mais que vencedor? Você fala não porque você pensa ou porque a Bíblia diz? A Bíblia diz que quem não tem o Filho não tem a vida eterna e condenado está.
Então é necessário ter o filho. E por quê? Porque o filho é aquele que foi para o Calvário e venceu no meu lugar. É necessário que essa aliança seja de santidade. Quando a pessoa confessa Jesus, ela se torna santo. E não é o santo na nossa concepção tradicional, católica, romana. Não. É o santo conforme a palavra revela. A palavra santo na Bíblia quer dizer separado. Não quer dizer que é melhor do que o outro, que é maior do que o outro, que é mais do que o outro, não. Quer dizer que essa pessoa que confessou Jesus, ela é separada. Agora, separada de quê? Separada do mundo. Que mundo nós estamos vivendo nele? Separado do sistema falido deste mundo. Separado do gosto deste mundo, do projeto deste mundo, do querer deste mundo. Nós andávamos errantes como ovelhas sem pastores, mas o dia que aceitou o soberano pastor Jesus Cristo, fomos achados por ele e agora somos dirigidos por esse pastor. O Senhor é o meu pastor, aleluia, aleluia, aleluia. Nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me, dirige-me, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha. Quando Ele é meu Senhor, eu tenho segurança, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum temeria, porque Tu estás comigo. A ovelha que é de Jesus tem segurança, tem confiança, tem fé, tem pasto, tem água tranquila, tem azeite na cabeça, aruba candaraia, tem a proteção do céu. Até aí a gente vai comemorando, não vai? Tem que estar em Cristo. Estar em Cristo traz algumas tempestades. É fácil viver sem Cristo, do ponto de vista de não ter que pagar preços, mas é vazio, é depressivo e traz condenação. Eu contava mais de 600 piadas sem repetir uma, fazia pessoas rolar no chão de dar gargalhada, dava cólica. Se eu estiver mentindo, que Deus me mande para o inferno. Estou falando o que de fato é. O Edmundo lembra aí da fama. Só que quando eu chegava em casa, vazio, deitava cheio das coisas e chorava, porque não tinha sentido. Quando a gente confessa Jesus e Ele entra na nossa vida, o vazio sai, a angústia sai, a depressão sai, a solidão sai, entra graça, entra vida, entra força, entra esperança, entra fé. Só que para isso permanecer em nós, foi embora o vazio, foi embora a angústia, a solidão, etc. Mas para permanecer essa coisa dentro de nós, de coisa boa que Deus traz, a presença dEle, custa caro. Quem gosta aqui de roupa de marca? Antigamente, na minha geração, falava roupa de marca, já sabia o que estavam falando. Qual que é uma roupa aí famosa? Armani é para velho, mas é famosa. Hugo Boss. Fórum é famoso ainda? Não, Ana Clara, não é possível um negócio desse. O que é famoso de moda? Gucci. Lacoste. Louis Vuitton. Eu já fui lá na Louis Vuitton, lá de França, lá na Champs-Élysées, aquelas lojas lá, meu Deus do céu. Você vai lá, a bolsa deste tamaniquinho, 1.500 euros.
euros. A pequenininha. A grande é em torno de 20 mil. Quem gosta de coisa de marca? É barato ou caro? Diga tudo que é bom, custa caro. E a gente tem a mania de pagar o preço por estas coisas que vão perecer, e muitas vezes não pagamos o preço para manter essa salvação maravilhosa. A manutenção da salvação é conosco. Ele traz a salvação e é de graça pela graça, mas a manutenção, o reino de Deus é tomado por esforço. Quem tem mágoa tem que perdoar. Quem está no chão tem que levantar. Quem parou tem que recomeçar, não pode parar, tem que perseverar. Tem que ter uma vida de vitorioso, e isso custa caro. Por isso, primeira coisa é ter Jesus de verdade, não só pela boca. Só vem na igreja o dia que quer. Não, quem tem Jesus quer estar todos os dias. É diferente. E quando eu olho, irmãos, olha o que é que Paulo diz: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aqui parece que a gente está dando glória e falando mistério. Parece que aqui vai trazer a nós o triunfo sobre tudo. Mas Paulo está escrevendo a maior de todas as cartas que ele escreveu, chamada de Catedral das Doutrinas Bíblicas, carta aos Romanos, e esse povo está sendo perseguido, odiado e na iminência de serem mortos. E ele está escrevendo sobre isso. Por isso que ele vai continuar quando ele diz: quem condenará? Quem tentará? Quem separará do amor de Cristo? Aí ele vem, a tribulação ou a angústia. O que ele está falando aqui? Que nós passamos por isso. Por tribulação, por angústia, por perseguição, por fome, por nudez, por perigo, por espada. E ele ainda diz, Rosa Dias, no versículo 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Então como que eu sou mais que vencedor, se vem todas estas coisas? Eu sou mais que vencedor, porque estas coisas virão, uma delas, todas elas, algumas delas, virão, mas eu vou chegar no céu. Muitas vezes Deus pode não nos livrar aqui, porque quer que estejamos ali. Por isso ele não livrou Pedro, e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele não livrou Paulo, e Paulo foi degolado, mas estes estão na glória celestial. Eu posso dizer que Pedro é mais do que vencedor. Eu posso dizer que Paulo é mais que vencedor, porque ele passou por aqui, mas não perdeu Jesus. Alguém está entendendo? Por isso que cristianismo não é uma associação de pessoas que vão triunfar na terra e se tornar milionárias. Não, cristianismo é um povo chamado corpo de Cristo andando na terra e pagando o preço que for necessário para não perder a coroa de vitória naquele dia. Desanimou ou animou? Ele diz: por amor de ti somos entregues à morte. O mundo odeia o cristão. Jesus disse assim: como me odiaram, também odiarão a vós. Quando você vê um lugarzinho que está te amando demais,
procure fazer uma rebuscada em toda a sua história. Faz uma retrospectiva, uma introspectiva e veja. Porque o mundo sempre odiará o cristão. Por quê, pastor? Porque o cristão está na contramão do mundo. O mundo mente, o cristão verdadeiro, viu? Porque tem uns aí que, meu Deus do céu, mente que a beleza não sente, dizia minha mãezinha. Estou falando de cristão verdadeiro. O mundo mente, o cristão não. O mundo rouba, o cristão não. O mundo não tem comunhão com Deus, o cristão tem comunhão com Deus. É diferente. A nossa conduta é uma conduta que contraria eles. Assim, minta lá para o fulano de tal, dizendo que eu vou fazer, mas eu não vou por causa disso e daquilo. E você diz, eu não posso mentir. A pessoa te chama de ridículo. O patrão manda o funcionário mentir, a funcionária mentir, e ela diz, eu não minto. E esse patrão tem a capacidade até de mandar embora. Porque a pessoa disse que não mentiria. Esse é o mundo. E ele odeia por quê? Porque ele não quer a luz. O cristão quis a luz. E a vida do cristão tem que ser um livro aberto diante das sociedades. Mas aqueles que amam as trevas correm da luz, porque a luz manifesta as suas obras, manifesta quem são. Por isso é necessário uma decisão. Se de fato queremos ser mais do que vencedores, e mais do que vencedores são aqueles que herdarão o céu e estarão com o Senhor na glória. Se você quer isso, é necessário decidir pagar o preço dessa jornada. Somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Agora, eu quero dar aqui algumas armas de vitória para os mais que vencedores, enquanto o arrebatamento da igreja não acontece. Enquanto a morte não chega. A primeira arma de vitória, não obedecendo o critério da ordem. A primeira arma de vitória que eu quero falar nesta noite é a arma da oração. Quem ora tem vitória. Quem ora, o céu se abre. A Bíblia diz que Jesus foi batizado e tendo orado, o céu se abriu. A Bíblia diz que Deus deu uma sentença de morte para Ezequias. E ele virou para a parede, orou, chorou e a sentença mudou. A Bíblia diz que Josafá ia perder para uma só nação e tinha 2,5 nações contra ele. Ele convocou o povo e orou a Deus e fitou os olhos em Deus, e a vitória foi de Josafá e daquela nação de Israel. Muitas vezes Israel foi vencido, foi derrotado, aconteceu uma miséria, perdeu tudo que tinha, mas houve alguns dos reis que se levantaram para invocar o nome de Deus, para clamar a Deus, para levar o povo para buscar a Deus, e Deus estendeu a mão e para todos estes garantiu a vitória. Quem ora tem vitória. Jeremias 33:3, tão conhecido, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O hebraico quer dizer, nomeia a mim como resolvedor dos seus problemas, e tu experimentarás o que jamais poderias, porque eu agirei em seu favor. Crente, é hora de orar. Ore pela sua família, ore pela sua esposa, ore pelo seu esposo, ore pelos filhos, ore pelos pais, orem pela igreja, orem pelo pastor, ore pela família do pastor, ore pelos obreiros e as suas famílias. Oremos uns para os outros, oremos. É tempo de buscar aquele cuja mão está estendida e não há ninguém que possa fazê-la voltar atrás. Isaías 14:27. Ora! Nós temos um adversário da oração, que se chama Satanás, e ele não é bobo.
Ele age sorrateiramente. E como nós somos muito inteligentes e às vezes pouco sábios, ele nos convence. Convence e tem convencido muitos. Por isso muitos daqui, dos que estão ouvindo esta palavra, mesmo pela internet, não têm vida de oração. Porque o diabo convenceu. E ele convence, não é dizendo assim, não ora não. Ele convence com sutileza. Você está cansado. Você trabalhou o dia todo. Deus não vai te ouvir não. Ele nunca ouviu. Deus ouvir você, você está em pecado. Sutileza, não está falando, está só assim, ó. Assume o seu ministério, não. Ninguém reconhece ministério. E a gente assume ministério para ser reconhecido? Sai, Satanás. A gente assume ministério para servir. Não é para ser servido, né? O rei Charles, que lá foi até que enfim coroado. Um rei que foi, né? A história dele é meio complicada, hein? Mas deixa para lá, que o povo hoje está de olho em muita coisa. Mas ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Usou a frase de Jesus Cristo. E muitas vezes nós estamos parecidos com Jesus, mas o diabo nos convence que parecidos com Jesus estamos errados. Jesus veio para servir? E nós? Muitas vezes o diabo convenceu, e tem muita gente aqui ouvindo isso e foi convencido pelo diabo. Para de ajudar as pessoas, você nunca é ajudado. Já pensou se Jesus fosse ajudar as pessoas para ser ajudado? Ele foi crucificado numa cruz, mas morreu servindo. Perdoa, eles não sabem o que faz. Senhor, faz isso, ajuda aqui, consola ali, faz alguma coisa aqui. Pai, perdoa, Pai, perdoa. A igreja veio para servir. Aí o diabo disse, não vai orar não. E outra coisa, olha aqui. Não vai orar não, se você orar, você vai ser cheio de Espírito Santo, daqui um pouco você tem que fazer a obra. E o convencer do diabo com relação ao Espírito Santo? Não, se você for batizado, você vai virar um fanático. Sutileza. E a Bíblia dizendo, orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar. Por que é que Deus nos manda orar? Se Ele tem todo o poder. Por que é que Jesus teve vida de oração, se Ele tem todo o poder? Jesus viveu o seu ministério com lágrimas derramadas e orações levantadas àquele que podia atendê-lo. Se Deus já tem tudo e fez tudo, por que é que Paulo tinha vida de oração? Em vigília muitas vezes. Por que é que Pedro tinha os seus momentos de oração, uma hora nona, orando e tendo revelações? Por que que Cornélio orava, se tudo estava resolvido? Tem gente que usa a doutrina paulina para defender que não precisamos mais orar. Ora bolas, Paulo não sabia disso? Paulo orava, Pedro orava, Filipe orava, a igreja orava, Jesus orava, e crente mais que vencedor ora. Pastor, tira o cavalinho da chuva, porque eu nunca vou ter vida de oração. Prepare-se para as derrotas. Eu vou ficar com o cavalinho na chuva. Tem que orar. Escolha nesta noite se você vai dar crédito a Satanás ou vai dar crédito à palavra de Deus. Quando eu trabalhava no secular, administrador financeiro, 3 fazendas, 3 empresas, mais as 3 empresas e 2 fazendas. Então usava a cabeça demais, irmão Cleomar sabe disso, os que mexem com finanças sabem disso, é muita coisa. Eu levantava
4:30 da manhã, orava das 5 às 7 da manhã na igreja, todos os dias de segunda a sexta, ia da oração trabalhar, chegava em casa à tardinha, muitas vezes, está aqui a minha esposa, não dava tempo de jantar, só dava tempo de tomar banho e já ia para a igreja, saía da igreja 11:30, meia-noite, na maioria das vezes, porque estava orando pelas pessoas, ia dormir certas vezes até meia-noite e meia, 1 hora da manhã para levantar de novo, e a graça de Deus era abundante, Ele me dava força, Ele me restaurava. Cada dia que eu pensava que eu podia ficar dormindo, eu angustiava e levantava, e Ele foi enchendo, Ele foi abrindo porta, Ele foi dirigindo, porque a vida de oração levanta um homem na direção. Quando chegava de sexta para sábado, que aí eu não levantava de madrugada, então eu podia dormir até meio-dia se eu quisesse. Mas eu dormia até 7 horas, eu acordava, parece que eu era o atleta, tipo Cristiano Ronaldo, que o bicho não cansa. Restaurado, fortalecido. Se você tiver uma vida de oração, Deus tem uma vida de renovação para você. Deus tem uma vida de força, de graça para você. Não me interessa quantos anos você tem. Você pode ter 200 anos que ainda haverá graça sobre a sua vida, porque o Senhor sustenta. Se queremos ser mais do que vencedores, aleluia, tem que usar a arma da oração. Olha o que aconteceu comigo. Eu chegava bêbado em casa, e a casa rodava, por causa da situação deplorável, e eu tinha uma mania, punha o braço fora da cama para parar de rodar, e mesmo assim falava com Deus. Deus, não devia ter bebido, se o Senhor é Deus mesmo, tira isso de mim, me ajuda, Senhor. Aleluia. Deus é bom demais, maravilhoso. Aleluia. Claro que Deus vai atender essa oração, estou aqui. Mas o que eu quero dizer é que, naquela noite eu tive, isso eu fazia quase todas as vezes, mas numa noite eu tive um sonho. E eu sonhei com Satanás. Ele se apresentou no sonho vestido de um terno, parecendo grafite, cinza, e o chapéu da mesma cor, aqueles prados que tinha, assim, bem elegante, e o camarada bonito, e olhou para mim assim, e disse, não tem jeito de tocar em você, nem no seu irmão. Eu nem entendia o que era isso. Não tem jeito de tocar em você, nem no seu irmão, porque mesmo quando chegam bêbados, fala com o homem lá de cima. Eita glória! Por isso eu sou do homem lá de cima, eu sou de Jesus Cristo. Ele me comprou, Ele me lavou. Se Ele ouvir a oração de um bêbado, imagina a oração de um servo. Ora! Ora, expulsa todo mal que está te atrapalhando a orar. Ora, levanta a sua vida de oração. Ora, porque quem ora tem vitória. Tem outra arma de vitória. Quantos querem saber a próxima? Diga comigo, jejum. Já viu que jejum parece que a palavra vai lá na frente? Oração nos prende. Jejum parece que a palavra vai... Jejum. O jejum te leva longe. Porque o que nos atrapalha andar, irmã Ione, o que nos atrapalha andar é a carne fraca. Quando a carne está fraca, você fica um pouco... Pluf. Agora, espiritualmente, o que nos atrapalha andar? A carne forte.
A carne que quer odiar, quer magoar, a carne do pecado, do autoerotismo, o pecado sexual, os mais diversos, a carne atrapalha a caminhada da fé. Então é necessário usar uma arma tremenda, poderosa, o jejum, porque o jejum mortifica a carne. A oração me traz poder. O jejum tira o poder da carne. Por isso o jejum é uma declaração. Eu preciso de Deus. A minha carne precisa ser dominada pelo Espírito. Por isso que quando você jejua, e vamos aqui relembrar nossas campanhas, escolhemos a maioria jejuar terça e quinta. Aí você chega, a partir de um jejum, você chega à noite, a palavra entra com facilidade no seu coração. Quando você está sem jejuar, parece que tudo vira mais palestra do que palavra revelada por Deus. Mas quando você está em jejum, ela vem como espada de dois fios e atinge a nossa alma e impacta o nosso interior. Quem jejua está dizendo: eu quero Deus em primeiro lugar. É claro e evidente que jejum não compra Deus, mas jejum traz a vontade de Deus para dentro do meu coração. Quando você une essas duas coisas, oração e jejum, aleluia. Se você é de Jesus, tem aliança com Ele, a sua fé é para servir a Ele, e você tem oração e jejum, você vai longe. Claro que não pode ser oração e jejum de um fanático. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. Eu conheço pessoas que fizeram 40 dias de jejum algumas vezes. Hoje andam tremendo, com dores de cabeça, e eles perderam toda aquela disposição. Nós temos que ter o jejum regular. Ore e jejue, mas seja regular. E só faça algo mais quando o Espírito Santo te inspira. Eu já tive alguns dias sem comer e sem beber, mas foi o Espírito que falou. Então não senti fome, não senti sede, não senti nada. A graça estava ali. Porque Ele é maravilhoso. Agora, fora disso, 2, 3 jejuns por semana. Todo dia ora e busca o Senhor. Você vai longe. Deus vai te levar aos lugares altos. A sua família, Deus vai operar nela. Na sua casa, Deus vai operar. Porque você colocando Jesus em primeiro lugar, orando e jejuando, você está agradando a Deus, e Ele será o Senhor da sua vida. Ele será o bom pastor da sua casa. Aí, ô branaço que mandai. Pastor, eu tenho uma dificuldade. Eu vou jejuar. Quando eu vejo, eu pus uma coisa na boca. Eu tinha esse negócio quando era novo convertido. Novíssimo convertido. Aí eu ia jejuar e tal. Quando eu via, punha alguma coisa na boca. Não, quebrou o jejum. Aí comia. Aí o que eu fiz? A minha inteligência. Aí, olha o que eu pus na boca, eu falei: isso é coisa de Satanás. Jesus, eu jogo isso. E eu vou continuar o jejum. Continuei o jejum, ainda fui mais longe. Jesus tirou tudo aquilo. E agora, toda vez que eu pegava alguma coisa, vinha na minha mente: todo jejum ou não? Não passa por esse estágio, sim ou não? Quantos aqui já experimentaram assim? Aí, todas as mãos aqui quase levantadas.
Então por quê? Porque você mostrou naquela hora: eu não quero que interrompa o meu jejum, eu quero ofertar o meu jejum. Eita, candarácia, se a igreja atender essa palavra, evangelista Favaron, evangelista Cleomar, se a igreja atender essa palavra agora, só até agora o que nós falamos, e obedecer, já somos mais do que vencedores. É com jejum e oração que você suporta tribulações. É com jejum e oração que você suporta ameaças. É com jejum e oração que você suporta acusações, levantes. É com jejum e oração que você marcha e continua marchando, ainda que as tempestades se levantem. Um homem, uma mulher de Deus será achado marchando no meio da tempestade, dizendo: eu sei em quem tenho crido, eu sou mais do que vencedores por todas estas coisas. É arma. Quando você tem, e nós já falamos da fé, de ser santo, de ter Jesus, que essa é a coisa principal, e aí a partir daí, você tem vida de oração e jejum, irmão, Deus vai te soprar. É aí que eu tenho medo, pastor. Tem medo porque está na carne. Tudo que eu quero na minha vida é que Deus me sopre, Ele me dirija. Tem gente que Deus vai soprar e vai se tornar um grande médico, especialização tal. Grande engenheiro, especialização tal. Um grande ortopedista, um grande isso, um grande aquilo, um grande empresário, um bom trabalhador. Mas tem gente que Deus vai soprar e vai ser um grande ganhador de almas. Vai ser um homem dos mistérios. Entendamos que Deus tem a diversidade de dons para a igreja. Tem aquele irmão que Deus usa com mais poder para curar, mais poder para revelar, mais poder para não sei o quê. Mas todos nós somos um, e a glória é de Jesus Cristo e de mais ninguém. Então, se nós andarmos com esse propósito estabelecido, o Espírito Santo vai te soprar. Ele nos formou para algum lugar, pastor Cláudio Silva. Ele nos formou para algum lugar. E quando andamos com Ele, Rafael quer dizer o Senhor Sara. Quando andamos com Ele, Ele vai nos conduzindo ao lugar que Ele sabe que vamos encaixar. Por isso, você não pode olhar para o irmão e dizer: por que ele tem uma prova assim e a minha é desse jeito? É porque cada um de nós tem um lugar para chegar. Tem uma característica para apresentar naquele lugar. Tem que ter uma formação para apresentar naquele lugar. Hoje eu fiquei muito feliz vendo o vídeo da irmã Juliana, esposa do diácono Léo, nossos queridos, e a Evelyn, a criança, e ela agradecendo a igreja por todo o ensinamento, porque lá ela está podendo agora fazer o que aprendeu a fazer, e a igreja está sendo abençoada e beneficiada em Portugal. Por quê? Porque Deus trabalha, e muitas vezes você está num lugar e fala assim: por que esse povo faz isso comigo? Não é esse povo. Se você é de Deus, é Deus que está fazendo. Ele está trabalhando cada um de nós. Ele tem um lugar para encaixar nós. Cadastro, Yamandarai. Já viu? Quando um macumbeiro se converte, Deus converte ele, Deus enche do Espírito Santo e ele se torna libertador. Vai expulsando demônio, vai arrancando obra das trevas e é usado como um canal de Deus. O caminho que ele veio, a experiência que ele tem e a obra que Deus quer fazer agora através dele. Arabashadai. Deus formou José para ser governador do Egito, por isso ele teve que passar por onde passou, ser traído pelos irmãos, os irmãos tentar matar, ele sentiu na pele o que é ser escravo, ele sentiu na pele o que é ser acusado, ele sentiu na pele o que é ser carente de algo e não ter recurso. Agora ele é governador do Egito, aleluia. Ele ajuda os carentes, ele ampara os necessitados, ele não tem mágoa para os seus irmãos, porque entende que Deus é que estava dirigindo a vida de um fiel. Levante a sua vida espiritual.
Vou falar de novo. Levante a sua vida espiritual. Seja cheio, seja cheia. Uma outra arma maravilhosa é ser cheio do Espírito Santo. Ser batizado e continuar se enchendo. Ser batizado e continuar se enchendo. Porque o batismo é o revestimento de poder. Paulo era cheio do Espírito Santo. Ele estava aconselhando os irmãos. Ele estava escrevendo carta para os irmãos, porque ele era cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo tem a visão correta da coisa. Quem é cheio do Espírito Santo sabe fazer a leitura da coisa. Quem é cheio do Espírito Santo sente o coração de Deus. Muitas vezes é interessante isso. O cheio do Espírito Santo não sabe o que Deus está fazendo, mas sabe que está sendo dirigido por Deus. Não sabe o que Deus vai fazer, mas sabe que está sendo dirigido por Deus. E quando chega na hora, ele experimenta o mover do Espírito e o resultado. Seja cheio do Espírito Santo. É uma arma. Porque com o Espírito vem tudo do Espírito. Meu Deus do céu. Isso é tão simples e tão profundo, impactante para mim. Com o Espírito Santo vem tudo do Espírito Santo. Quando ele vem morar em nós, o sentimento de Cristo vem para nós. A natureza de Cristo vem para nós. O fruto do Espírito começa a ser produzido em nós. O amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio e mansidão. Vem no pacote. Por isso Paulo, escrevendo aos Gálatas, para que nós possamos vencer a carne, ele diz assim: andai no Espírito e você não vai conseguir satisfazer o desejo da carne. Por quê? Porque o sentimento do Espírito Santo vem para nós. Ele odeia o pecado. Ele odeia a sujeira. Por isso que quando você vai fazer alguma coisa, o Espírito Santo pesa a sua consciência. Pesa. Você não vai fazer isso. Por que você vai fazer isso? Porque se você fizer isso, você vai dizer: meu Deus do céu, eu não vou fazer. Vai dizer: tá bom, então tá bom. Porque a consciência do crente é o maior pregador depois do Espírito Santo. Rabaxo, Kamandai, Shaddai. Seja cheio do Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Recebei. A preocupação de Jesus quando ele se apresenta e passa na parede e encontra os seus discípulos reunidos, meio apavorados com medo. Jesus já está ressurreto e ele apresenta, passa no meio da parede, aleluia. Ele come com os discípulos agora ressurreto. E quando ele entra dentro daquela reunião, ele diz: paz seja convosco, aleluia. Onde o príncipe da paz está, a paz está. Onde Jesus está, a paz está. A shalom de Deus, que é uma obra completa, está. Aí ele logo em seguida diz: recebei o Espírito. Ele oferece a paz. E agora o selo da paz. Aquilo que vai fazer com que retenhamos o que dele vem para nós. Recebei o Espírito. E aí, ele não deixa somente por aí. Ele vai dizer agora: vão para o cenáculo e permaneçam lá, até que sejam revestidos de poder. Vocês já têm o meu Espírito habitando em vocês, mas vocês precisam de revestimento de poder. Vocês já têm um Espírito que convence vocês de uma nova vida em mim, mas vocês precisam de poder para se tornarem testemunhas. E quando eles estão no cenáculo, no 10º dia de orar e jejum. O texto não fala de jejum, mas o povo judeu jejuava. Eles tinham os propósitos. Aleluia. E agora, no 10º dia, um barulho, como de um vento veemente,
e impetuoso. Encheu a casa. De repente, línguas repartidas como que de fogo, todos vendo. E todos começaram a falar em línguas estranhas. Um falava, outro falava, aleluia. Um falava para contextualizar, um falava inglês, outro falava japonês, o outro falava francês, o outro falava alemão, o outro falava a língua portuguesa, e aí tanta gente, e todos foram cheios, revestidos de pó, aleluia. E o que aconteceu com os aproximadamente 120? Foram soprados na direção que o próprio Deus escolheu para eles. Uns foram para a Índia, outros foram para os países da Ásia, o outro foi para ali, o outro ficou. Daqui um pouco a perseguição, a diáspora acontece, e todos os cheios foram dirigidos. Eu vos apresento a história da igreja verdadeira. Essa religião aqui não te salva, mas esta palavra é a verdade de Deus, e ela nos apresenta Jesus e o caminho de sermos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Nós somos mais do que vencedores, e quando você aprende a viver assim, aconteça o que acontecer nesta vida, e fique sabendo, se vier a enfermidade, Ele tem poder para curar. Se Ele não curar, Ele tem poder para nos arrebatar e levar para o céu. Se vier um problema, Ele tem poder para resolver, como tem resolvido vários problemas. Mas se não resolver, continuamos mais do que vencedores, porque nós temos um destino. Eu quero morar no céu, eu quero chegar no céu, eu quero andar nas ruas de ouro, eu quero beber da água do rio da vida, eu quero ver a glória do meu Jesus na eternidade, aleluia. Fique sobre os pés, somente os mais que vencedores. Como é maravilhoso ser de Deus. Ninguém perde por ser de Deus. Quando chegarmos na glória, outra arma de vitória, e tem tantas, né? É perseverar até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A palavra perseverança no grego é obediência a longo prazo com paciência. Com paciência. Por isso que às vezes a tradução da Bíblia, de uma Bíblia, é perseverança. Corra com perseverança. Outro, corra com paciência. É obedecer com paciência. É obedecer quando você sabe que é bíblico, sem questionar. Esse é o caminho. Esse é o caminho. É por aqui, Senhor? Então vamos por aqui. Deus nos deu uma palavra há muitos anos atrás. A estranha direção de Deus. Muitas vezes Deus nos dirige num lugar que a gente jamais queria ir. Eu estou em Anápolis porque Deus me mandou vir, mas quando eu vim para ver o lugar, para sentir se era de Deus ou não, uma concorrência de dons, quem revelava mais. Até hoje eu tenho esse negócio comigo, irmãos. Negócio de quem revela mais, quem fala mais, quem prega melhor, quem não sei o que, não gosto disso. E por causa disso, eu não senti que era a direção de Deus aquele lugar. E voltei falando para Vilcelene. Peguei um carro emprestado do meu irmão, Fiat, Uno, branco, quadrado. Cheguei, falei, amor, esse lugar é para nós não. Deus ainda me usou, falou, eu vou mandar um Davizinho para cá. Falei, glória a Deus. E aí, falei, não gosto disso não, fui embora. Chegou lá em Goiatuba, estava sendo pastor interino em Itumbiara. Resumindo tudo, lá Deus falou comigo, é lá o teu lugar. E o profeta era usado, um irmão que veio lá do Paraná, numa noite improvável, e ele era usado e Deus me dava visão.
Ele falava e Deus me dava visão, para não ter dúvida. Cheguei em casa e falei: amor, é Anápolis. Pode arrumar as coisas. Ela: então vamos. Deus falou? Falou, então vamos. Esposa está ao lado do esposo. E aí viemos, e aqui estamos, porque a direção de Deus é um estranho lugar muitas vezes. Davi consultou a Deus: Senhor, o que eu faço? Disse: volta lá. Falei: mas voltar onde eles tentaram me matar? Volta lá, a fuga não é a resposta. E foi lá que Deus levantou Davi, e ele se tornou um rei. Quero te dizer que se você escolher viver isso que nós pregamos aqui nesta noite, o lugar onde estão os inimigos, é lá que Deus vai te abençoar. É o lugar onde Deus vai te levantar. É o lugar onde mexe conosco. O lugar de paz não mexe conosco. O lugar de paz não traz maturidade. O lugar de paz não nos muda. Agora o lugar de embate, o lugar de batalha, o lugar de guerra, muda. Nos faz melhores, mais fortes. Pastor Marcelo estava dizendo, o meu genro querido, né, um filhão, tem aqui o outro filho também, senão vai ficar com ciúme, né? Eles agora têm um violão, e o Marcelo está tocando violão, né, para fazer o louvor. Ele disse: é porque é preciso, então estou tocando, mas estou pegando um jeito, né? Está ficando bom e tal, não sei o quê. É o lugar da necessidade que a gente cresce. Eu te convido a crescer, porque em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Eu te convido a levantar a sua cabeça. Eu te convido a levantar o seu ministério. Eu te convido a levantar a sua família. Eu te convido a se levantar nesta noite e declarar e proclamar: eu, a partir de hoje, muito mais, sou mais do que vencedor. Às vezes Deus vai te dirigir para um lugar estranho, mas é o lugar onde você receberá a sua vitória. Às vezes Deus tira algo de nós para dar algo melhor, e a gente fica tão apegado com aquilo que Deus tirou, que a gente magoa com Deus, briga com Deus de certa forma, porque não aceita que Ele tenha tirado. E Deus está lá com a joia preciosa, só esperando a gente abrir mão da bijuteria. Abre mão. Eu amo essa bijuteria. Meu coração não está em nenhum outro tesouro. Eu amo. Você não ama nada. Isso te prende. Isso é idolatria sua. Joga fora. Mas eu quero. O Senhor não é Deus para tirar isso de mim, porque eu amo. Você não ama. Eu te conheço. Fui eu que te fiz. Eu sei quem você é. Eu conheço as tuas obras. E aí você cede, e Ele apresenta para você o novo, aquilo que tem preço, aquilo que de fato fará diferença, e os seus olhos vão se encher, e uma das primeiras coisas que virão na sua mente: por que é que eu não aceitei antes? Vira para o seu irmão, comecei com vira para o seu irmão e diga: aceita agora. Fala para o outro aí que ficou nervoso: aceita agora. Aceita agora. Chega de perder tempo, é agora. Faça parte agora, integra agora, entrega agora, se renda agora. Porque nós somos mais do que vencedores, sim. É a minha Bíblia que diz, é a sua Bíblia que diz, então é o nosso Deus que está falando. Somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Eu vou orar agora.
E agora é a hora de responder. Deus falou comigo, Deus falou com você. Deus não quer que nós nos preocupemos com o caminho, mas preocupemos se este é o caminho que Deus deu. Se esta é a direção de Deus, é por aí. É depois do deserto que a Canaã de Deus chegará. É depois da prisão que a cadeira de governador chegará. É depois da perseguição terrível que a cadeira de rei de Israel chegará. É depois da fornalha de fogo que as pessoas vão respeitar Sadraque, Mesaque e Abednego. É depois da cova dos leões que dirão: o Deus de Daniel é o Deus vivo de toda a terra. Se renda agora, se renda agora, se levante agora. Chega de atitudes de derrotados, é hora de atitudes de mais que vencedores. Responda para Deus, fale com o Senhor. E agora tire as murmurações. A terra prometida era para todos, mas murmuraram e morreram no deserto. A terra prometida era para todos, mas agora viviam em prostituição e morreram no deserto. A terra prometida era para todos, mas agora se envolveram com idolatria e morreram no deserto. Em nome de Jesus, não morra no deserto. Levanta, creia em Deus, enfrenta os inimigos do deserto, enfrenta o calor do deserto, o frio do deserto, enfrenta todo e qualquer peste do deserto e vença, porque a promessa não é morra no deserto, a promessa é cruza o deserto e a nova Canaã chegará para você. Receba o Espírito Santo, receba o renovo, receba a graça, receba a força, receba em nome de Jesus, receba o azeite do céu sobre a sua cabeça, receba nova armadura do céu, toda a armadura de Deus venha para você, receba revestimento de poder, receba o Espírito Santo que te enche, receba a glória do Altíssimo que está em seu favor, receba a bênção, use as armas de Deus. Larakamas Broko Mandaragasuramai Anakamasai. A última arma da adoração. Essa é uma arma tremenda. Quando você adora, quando você louva em adoração, a glória de Deus te enche. Josafá, eu vou pelejar por vocês. Como assim? Essa peleja não é vossa. Eu vou pelejar por vocês. O que eu faço, Senhor? Ponho o grupo de louvor na frente do exército, só para cantar para a minha glória, da Gabassai, e você vai assistir o Deus que peleja na terra. Ríbia Sakamai. Você não pode vencer, Josafá. Não temos força. Você não tem jeito de vencer um pouquinho, nem um pouquinho, Senhor. O negócio está feio. Então vai cantar louvores ao meu nome, porque o que você não pode, eu posso. O que você não faz, eu faço. Eu sou o Deus de toda a terra. Abra a boca e canta louvores, e eu pelejarei. Anabarakamasuramai. Anamacaxai, levante as mãos e vai louvando, vai dando glória. Adabacassúbria, vai dando glória, vai exaltando o Cordeiro de Deus. Arabacataia, Orabacandalabassurebicandarabaia, vai exaltando, vai louvando, vai adorando, vai bendizendo, vai falando os mistérios dos céus. Diga palavras de glória, de aleluia, de eu te amo, eu te adoro. Tua vontade seja feita.
Já tem um irmão reconciliando aqui na frente. Aleluia. Você que quer reconciliar, venha. Saia do seu lugar, vem reconciliar. Você que está afastado, vem voltar para Jesus, Ele te ama. Você é mais que vencedor. É hora de atitudes de quem quer se levantar. É hora de atitudes de quem quer entrar para esta multidão dos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. É hora de atitudes novas. Nós já temos um querido irmão reconciliando aqui. Vem você reconciliar também. Vem você que nunca confessou Jesus, vem entregar sua vida para Jesus. Saia do seu lugar e vem entregar sua vida para Jesus. Faça isso, dê lugar à mudança para a sua vida. Aleluia. Ramasure kamai Kanaraba shakamandarai Urabaka labaragas. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro. Lamassimanai. Tem duas pessoas que o Senhor está esperando aqui. Duas pessoas que o Senhor está esperando aqui para reconciliar. Você ouviu a palavra, você entendeu o porquê, e Deus está chamando aqui à frente para reconciliar. Saia do seu lugar e venha aceitar a proposta de Deus para uma nova história, porque a fuga não é a resposta. Ouça a voz do Espírito que te chama. Você conhece o Espírito que está chamando você. Você sabe que Ele é quem está falando com você. Não ouse rejeitar a oferta de braços abertos que o Senhor está te dando nesta noite. Esta é a noite para a maldição cair por terra. Esta é a noite para ser vencido todo o mal. Ele te chama. Mesmo afastado, tu conheceste a voz do teu Deus. Mesmo afastado, a tua alma saltava. Por isso Deus te trouxe aqui nesta noite, porque a proposta ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Cadê a outra pessoa? Eram duas, falta uma. É amor de Deus, é oferta do céu. Não vale a pena sem Jesus, não vale, não vale.
Aramaracamai. Turabacatai, não rejeite. Não rejeite. A obra é completa, não rejeite. Não rejeite a voz do teu Deus. Se hoje ouvindo está a voz do teu Deus, não há lugar para endurecer o teu coração. Urabassamen, abadashakamai, unarabakatarabagassama. Estes dias o Senhor permitiu atrás que tu tivesse até pensamentos que você jamais teria na sua vida normal, mas o Senhor te poupou e aquela aflição passou. Mas o Senhor está te chamando para que Ele possa te cercar e guardar, e estas coisas não tenham êxito sobre a sua vida. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. Não é esse fanico de barro, é o Deus que está falando com você através de um fanico de barro. Eu te chamo. Arabacandarabas. Rabartahamassamai. Arabacachandarai. A porta está fechando porque a proposta é única. A proposta é única, o perdão é legítimo. O perdão é total, é legítimo. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado com o seu reconcílio. Nunca fui de insistir assim, mas Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando, é hoje, é agora, não é amanhã, não é depois, não é vou resolver isso primeiro, não, é agora. A hora é agora. Ramai Tucubadácia. Urabacai, vou contar até 3. Se você não vier, a porta vai fechar. O desastre é grande. Você já sabe que é você, seu coração está disparado. 1, 2. Labaravaca samaraga xandarai. Uramassibria covanácia manturobagas. Urabaca xerramai covanarácia. Urabaim samar. Aleluia! Anástia, mas esse culto foi um culto que Deus falou com todos, mas em especial com essas 3 pessoas que estão aqui à frente. Duramaca sebanaia, porque só Deus sabe o que estão passando, e só Deus sabe o que Ele tem no céu de propósito com estes na terra. Somente perseverem e use as armas que nesta noite foi passado. Rabaca sandarai. Estendam as mãos. Anamassuri andarai. Os que estão reconciliando, repitam por favor as minhas palavras. Se você fizer das minhas as suas palavras. Senhor Jesus, nesta noite, primeiro eu confesso o meu arrependimento de todos os pecados que eu cometi diante de Ti. Me perdoa, Senhor, me lava no Teu sangue, pois eu confesso que Jesus Cristo é meu único Senhor e é meu único Salvador para sempre. Eu não sou propriedade de ninguém, a não ser unicamente de Jesus Cristo, o Deus vivo, que morreu no Calvário e ressuscitou e vive para sempre. É para este Jesus que eu vivo a partir de agora. Amachacalabaia. Senhor, agora toca nestes homens. Arranca o pecado, arranca a maldição do pecado, arranca as consequências maléficas que o Senhor pode arrancar. Tira a maldição agora em
nome de Jesus Cristo. Lava no sangue de Jesus da cabeça aos pés, limpa no sangue de Jesus, purifica no sangue de Jesus, enche da presença do Espírito Santo, a alegria da salvação. Escreve seus nomes no livro da vida e guarda-os na palma da tua mão, onde ninguém arrebata, porque eu declaro que estes agora são mais do que vencedores por Cristo Jesus. Recebam a bênção em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia.